não é o mais talentoso, não é o mais bonito, não é o mais especial, não é o que foi cuidado com mais mimo, não é. Não é aqueles que as pessoas depositam sua confiança e acreditam que é. Ah, aquele ali, não é. É aquele que tem um coração disposto a abençoar. É aquele que tem um coração disposto a aprender. É aquele que tem um coração que deixa ser moldado pelo Senhor. É aquele que segue as orientações do Espírito Santo. É aquele que segue as orientações do bom pastor. O bom pastor está falando que ele está atrás, ainda que pareça um caminho complicado. Ele está atrás do bom pastor. Bom dia, você que está em casa, às vezes no seu trabalho, está saindo. Vamos consagrar ao Senhor mais uma vez nosso dia, que eu tenho certeza que você já levantou e já fez isso. E declarar um dia cheio de favor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a todo tempo. Ajuda-nos, Deus, a fazer aquilo que agrada ao Senhor e nos conduza, meu Deus, pelo caminho correto, em nome do Senhor Jesus. Nos dê as palavras certas, nos dê, meu Deus, a direção certa. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos firmes. Firmes, meu Deus, e convictos na sua promessa, firmes na sua palavra, firmes naquilo que o Senhor falou conosco, firmes, meu Deus, em cada detalhe que o Senhor compartilhou ao nosso coração. Então nos ajude, meu Deus, a permanecer firmados, enraizados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a estarmos enraizados no Senhor, na sua palavra, na sua direção, confiando plenamente que é o Senhor, meu Deus, que é tudo pelo Senhor, que tudo vai para o Senhor e que tudo começa no Senhor. Tudo começa no Senhor, tudo termina no Senhor. Todo resultado, meu Deus, vem do Senhor. Toda porta aberta ao Senhor, toda porta fechada ao Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que acontece foi permitido pelo Senhor. Então, nos ajude, Senhor, a confiar em tudo que o Senhor tem feito, em todas as portas que o Senhor tem aberto, e tudo, meu Deus, que o Senhor tem nos mostrado, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço. Nós precisamos do Senhor. Nos cubra de graça e de favor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, amém. Então, vamos lá. Semana passada não pudemos estar, não só eu, mas o pessoal daqui. Estamos vivendo uma reforma ainda e não dava, estava tomado aqui, então não dava para ver. Mas eu tinha trabalhado nessa palavra semana passada e ainda ontem eu ainda estava em busca da palavra. E aí falei, bom, tem a palavra de semana passada, mas eu precisava de uma certeza de que era essa palavra mesmo. Recebo a certeza não só durante todo o meu dia, mas ainda hoje, quando pego o programa, vejo, é isso mesmo. Era isso mesmo que eu tinha que trazer. Tempo de graça e de favor. Se tem algo que vai fazer você fluir aonde você nunca fluiu, ou às vezes aonde você já fluiu, mas parou. Se tem algo que vai fazer você suportar um tempo de deserto, um tempo de sequidão, um tempo de exílio, é graça e favor. A graça vai dar a você tudo aquilo que falta em você de forma humana. Humanamente eu não posso fazer algumas coisas, mas a graça me ajuda. A graça me basta. Então, se há situações que para mim são quase impossíveis de tolerar, intoleráveis à minha visão, a graça me cobre e eu consigo passar por aquilo facilmente.
Se há um período que eu tenho que aguardar, num deserto, num exílio, num tempo de dificuldade, e que ninguém quer estar ali, preso ali, a graça me ajuda a passar por esse período e às vezes até olhar para trás e pensar, nossa, parece que nem doeu tanto assim. E quando nós estamos vivendo um momento de deserto, de dificuldade, você sabe, às vezes são momentos muito dolorosos que parecem lutos mesmo, né? Enluta você de uma forma que é muito, muito profunda, é muito forte. A graça te cobre. A graça, inclusive, faz parecer que aquele período nem foi tão difícil. E só você sabe o quão difícil foi um período de luto. Luto espiritual, luto na vida, às vezes um luto literal mesmo. E o favor? Quando o favor nos alcança, aqueles anos que se passaram de oração, anos em que você orou algo, anos em que você projetou algo, anos que você pensou em algo, anos que você almejou alguma coisa, anos que você se viu vivendo algo e não viveu, um dia de favor pode fazer você viver o que você orou durante anos. Um dia de favor cobre anos de oração. Um dia do favor do Senhor. Você é capaz de você ir ticando assim pedidos e desejos que você fez durante muito tempo. Em um só dia, o Senhor vai trazendo resultados para você. Graça e favor é o que nós precisamos para seguir no propósito, confiando no Senhor. Há dias que você pode acordar, ou ir dormir também, não importa, pensando que você fez uma escolha errada. Escolhi errado. Não, Senhor, não é esse caminho. Eu entendi errado. Porque a gente tem que sondar o nosso coração mesmo. Algumas vezes nós vamos ouvir algo que às vezes nem veio do próprio Deus. Por isso que a gente tem que ter certeza. Às vezes foi a voz do nosso coração. E a gente vai olhar, a gente sonda o nosso coração. Muitas vezes foi o próprio Deus mesmo que falou. Mesmo que seja um período de deserto, uma esterilidade por um período, uma sequidão por um período, não significa que Deus não esteja ali. Não significa que Deus não tenha mandado você ir por aquele caminho. Às vezes o caminho vai parecer o mais difícil e confuso mesmo. Você vai olhar, estou orando, estou jejuando, estou clamando, estou buscando, estou sondando meu coração, estou fazendo. Vem a palavra, faz. Vem a outra palavra, eu faço. Vem isso, eu faço. Mas não está fluindo, Senhor. Não está saindo. Não está saindo água desse lugar, não está fluindo. É tempo de pedir a graça. Senhor, me dá graça para viver esse período. Me dá graça para passar por isso sem cometer o erro de falar o que eu não devo, de pensar o que eu não devo, de agir de uma forma que eu não devo, para que eu não atrase mais as bênçãos que eu tanto sonho. Deus não tem pressa. Você tem pressa. Eu tenho pressa. Mas Deus não tem. E enquanto não chegarmos no ponto que Deus quer que cheguemos, você vai permanecer naquele deserto até entregar a Deus que precisa ser entregue, até viver a promessa completa. E a promessa completa é o final de vitória, um final positivo, como o Senhor nos prometeu. Então, em Lucas 1, no versículo 5, eu vou parando para explanar, diz assim, ó. Vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judeia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos. Então, aqui no 7, eu paro para você, veja, Isabel e Zacarias
eram boas pessoas. Eram pessoas que observavam as leis, que observavam todos os mandamentos. Eram pessoas que andavam em retidão, que tinham um temor, que tinham um cuidado. Não eram pessoas desleixadas com a sua fé, que nunca tinham ouvido falar do Senhor, nada disso. Eram pessoas conhecedoras, inclusive Zacarias, que era um sacerdote judaico. Ele era conhecedor das coisas, ele sabia. Eles observavam, eles viam, eles faziam e eles cumpriam fielmente. Só que não podiam ter filhos. E se tem algo que era um exemplo e um motivo de uma vida próspera e feliz, eram quando as pessoas tinham seus filhos. Os filhos são heranças do Senhor. E quando uma família tinha muitos filhos, tinha o seu filho, tinha o seu herdeiro ali, meu Deus, eles eram prósperos demais, porque aí teria quem ia perpetuar o nome da família. Quando eles não tinham filhos, não tinha como o nome da família perpetuar, continuar. Então a família ia morrer neles ali. Por isso eles precisavam de descendentes, para que esses descendentes continuassem dando a história para a família. Então eles eram conhecedores, mas não estava vivendo o que tinha que viver. Você pode então se encontrar numa situação dessa. Às vezes você é conhecedora. Não, você é, porque se você está ouvindo o culto, você é. Conhece a palavra, cumpre fielmente. Tem cumprido, tem orado, jejuado, trabalhado, buscado, clamado, feito o que tem que fazer. Mas não está ainda onde gostaria de estar. Não está na terra prometida, não está vivendo o que gostaria de viver, não está realizando o sonho que gostaria de realizar, não está vivendo o milagre que gostaria de viver. Então tem pontos aí. O que é que falta para entregar a Deus? O que é que falta para chegar até ali? Quando você tiver a plena tranquilidade que você deu tudo a Deus, então agora é o tempo do Senhor. Aguarde, é um tempo de graça. Agora é o favor do Senhor que vai cobrir você. Se você tem, porque todo mundo sabe também, se você tem aquele sentimento de que está faltando ou falhando algo, vai, corre, conserta isso logo. Às vezes são coisas simples que você poderia consertar hoje mesmo. Se você sabe que você guarda a raiva de alguém, se você sabe que há uma divisão dentro da sua casa, se você sabe que há um problema com dízimo e oferta, se você sabe que há um problema de retidão, de cumprir a palavra, de servir ao próprio Deus, de, inclusive, congregar na igreja. Não quero ir para a igreja, vou ficar congregando em casa. Não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. Conserta logo, para que você possa viver os milagres do Senhor. Conserte, porque o milagre muitas vezes está esperando só você se colocar no lugar certo para que você receba esse favor. Na palavra de Daniel mostra que muitas vezes nós fazemos orações e nossas orações já foram respondidas no mundo espiritual, mas estão esperando o momento certo para serem liberadas aqui no mundo físico. Qual é o momento certo? O que precisa acontecer para que essas bênçãos que já foram liberadas no mundo espiritual cheguem até você? Aí, no 8. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora, no pátio do templo, orando, enquanto o incenso estava queimando. Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim dizer-lhe que Deus ouviu sua oração. E sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo
do seu nascimento. E convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Eu paro no 17 aqui, ó. Ele estava lá, ele entrou no templo, ele estava cuidando dos seus serviços de sacerdote. Estava no lugar certo, na hora certa. Se Zacarias estivesse no lugar errado, na bagunça, na televisão, não tinha televisão naquela época, mas agora tem. Então, se tivesse na televisão, se tivesse no lugar errado, se tivesse em rodinha de amigo, jogando conversa fora, se tivesse fazendo o que não deveria, se tivesse jogando no celular, se tivesse em joguinho de não sei o que lá, de tigrinho, se tivesse fazendo não sei o que, certamente o anjo não teria aparecido para ele. Começamos por aí, então. Muitas vezes, o seu lugar era servindo a Deus, debaixo da proteção do Senhor e do cuidado do Senhor. E aonde você está? Às vezes na sua casa, no horário de culto, às vezes eu estou em casa. Não estou fazendo isso, não estou onde eu deveria. Ah, porque hoje eu vou ficar, porque eu cheguei tarde, porque eu estou cansado. Ah, porque eu estou me preparando para os 52 dias e tal. Deus não é um Deus de período, não. Deus é um Deus por inteiro. Aonde você está, que não está no lugar certo, na hora certa, servindo a Deus da maneira certa, como tem que ser? Aonde? O que é que você está fazendo? Muitas brigas poderiam ter sido evitadas se toda a família estivesse na igreja e não estivesse em algum lugar, uma festa, uma coisinha, ou mesmo ficado em casa, não ter ido para o culto. Muitas brigas teriam sido evitadas, muitas divisões teriam sido evitadas, muitos problemas teriam sido evitados se toda a família tivesse pensado juntos. Primeiro vamos servir a Deus, depois vamos vir para cá. Primeiro vamos fazer isso, depois fazemos outra coisa. Nunca, nada pode ter o poder de ser maior que o próprio Deus. Nunca. Primeiro, sempre servir ao Senhor. Tem gente que qualquer coisinha, que qualquer situação que se levante, o diabo nem precisa de muito esforço. Um negocinho que ele faça assim, bem pequeno, ele coloca um barulho estranho dentro do carro. Já é motivo. Não vamos porque é perigoso e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É esse tipo de pessoa que Deus não pode confiar nada. Às vezes o diabo não precisa de muita dificuldade. É uma dor, é um mal-estar, é uma sensação, é uma tristeza, é uma dificuldade no trabalho, é um problema a caminho de casa. A primeira coisa que a pessoa tira é de Deus. Na vida financeira, então, apertou qualquer coisa dentro de casa, a primeira coisa que ela vai tirar é da obra. É do Senhor, sempre. E esses nunca estarão na terra prometida, vivendo as promessas mais altas do Senhor, porque sempre, a confiança sempre está naquilo que não vem do Senhor, mas em coisas humanas. Aonde é que você está? O que é que você está fazendo, que não está fazendo, que deveria estar fazendo? Viu? Não peço para repetir isso aqui não, que não vai sair novamente. O que é? Porque ele aqui estava no lugar certo. Ele podia ter acordado e falado assim, estou mal do estômago, não vou. Não vai dar para mim. Perdeu. Ele podia ter acordado e falado assim, estou triste, angustiado, estou me sentindo ansioso. Você não vê aqui na Bíblia ninguém falando ansiedade. Estou triste. Não. Ele podia. Ele podia ter dito, estou com uma dor na junta, tá doendo, tá difícil de andar, hoje não vai dar. Eu já ouvi uma pessoa dar desculpa que ela não conseguia dobrar os joelhos porque ela tinha uma dor no joelho, por isso que ela não dobrava os joelhos. Ao invés de ela clamar e repreender aquilo e dizer assim, está amarrado em nome de Jesus, isso não vai ser um impedimento para mim. Apareceu um barulho no carro, isso não será um impedimento para mim. O Senhor vai me colocar, a palavra diz o quê? Que Ele vai guardar a minha entrada e a minha saída. Então, Ele vai me colocar lá em paz e Ele vai me devolver em casa em paz. Não, meus filhos não serão impedimentos para que eu vá para a casa do Senhor, para que eu sirva a Deus. Às vezes sua criança acorda, mal-humorada, não quer botar roupa, não quer fazer o que tem que fazer e tal, não sei o que. Você vai, meu filho, você vai assim.
Nem que você vá com o cabelo desse tamanho, com um pé de sapato e outro sim, outro não, você vai, porque a nossa prioridade é o Senhor, sempre o Senhor. Ele fez o que tinha que fazer, estava lá. E aí, o que acontece? Um homem que lidava com o espiritual, que seguia fielmente as coisas, que sabia com o que estava mexendo, quando o anjo apareceu ali, o que aconteceu? Ele perturbou-se e ele ficou com medo. Às vezes você está orando por coisas durante muito tempo. É interessante, porque o Zacarias, ele era um sacerdote. E ele, quando ele viu o sobrenatural acontecer diante dele, ele ficou com medo. Meu Deus, que isso? Ele ficou assustado. E tem gente que às vezes está clamando por coisas e pedindo coisas, e pedindo portas abertas, soluções, mudanças, e quando ela vê o sobrenatural acontecer na frente dela, é o momento, é aquele portal aberto diante dela. O que ela faz? Ela fica com medo. Estou com medo. Você sabia que às vezes uma grande oportunidade para você é nesse momento, que às vezes o dinheiro esse mês, o mês que passou foi mais curto, por exemplo. Não tive tanto dinheiro, aconteceu uma situação aqui e tal. E aí você escuta o Senhor falar, faça um voto aqui. Ou, ajude ali, assuma algo aqui. Faça isso. E para você provar do sobrenatural mesmo na sua vida, a pessoa faz o quê? Estou com medo. Ai, não posso, porque se eu tirar daqui vai faltar ali. Estou com medo. Às vezes você está numa situação que até fisicamente você não está se sentindo muito bem, fisicamente você está mal, estômago ruim, cabeça ruim, não sei e tal. E aí o Senhor, faça isso, vá do mesmo jeito, continue assim. Estou com medo. Não sei, estou com medo. Ah, não vou arriscar, porque vai que passa mal ali, vai que acontece aqui, estou com medo. Às vezes o Senhor te pede coisas, que é como um Isaac para você. Você olha e fala, meu Deus, é o meu Isaac. Como que eu vou fazer isso aqui? É meu Isaac. Estou com medo. E se Abraão tivesse dito isso? Não, Senhor, espera aí. Isso aqui eu pedi durante anos, o Senhor está me pedindo? Esse aqui era o meu sonho, Isaac era o meu sonho. O Senhor quer o meu sonho. O Senhor me deu para o Senhor pedir de volta. Quando é que Deus faz isso? Quando Deus pede Isaac, na verdade Ele quer Abraão. Ele não quer o Isaac, Ele quer saber o que tem no coração de Abraão. Às vezes você está orando durante muito tempo e o sobrenatural está bem diante de você. O sobrenatural no seu casamento, o sobrenatural com os seus filhos, o sobrenatural na sua vida. E você o quê? Estou com medo. Coisa estranha. Às vezes, inclusive, com bons resultados. Ah, não sei, está muito estranho isso aqui, vou ficar atento. Está estranho, está tudo muito tranquilo, está tudo muito bom, mas é para ser assim mesmo. É para as coisas serem assim. É para elas estarem em paz, equilibradas, caminhando do jeito que tem que caminhar. As coisas precisam ser assim. Então, muitas vezes, você está vendo... Muitas vezes, você tem fé para orar, você tem fé para pedir, como Zacarias e Isabel. Eles queriam filhos, eles queriam descendentes, eles queriam viver aquilo. Deus ouviu sua oração, porque quando o anjo chega ao Zacarias, ele chega bem assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para você. Mas o anjo lhe disse, no 13, não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu sua oração. Então o quê? Eles oravam por filhos. Eles pediam filhos, porque o anjo chegou para Zacarias dizendo, Deus ouviu sua oração. Então o que você estava pedindo, Deus vai conceber a você. E muitas vezes, às vezes você está orando, você tem fé para orar, você tem fé para pedir, mas quando Deus está transformando e trazendo a você, você não tem fé para receber. Você não tem fé para viver aquilo, você se perturba. Nossa, meu Deus, você não tem a graça para receber aquele milagre.
Ou às vezes, quando recebe, deposita aquilo em forças humanas mesmo, sabe? Ah, não, isso aqui, graças ao bom trabalho, trabalhei muito, por isso, não, porque Deus abençoou. Ah, porque eu fiz isso, aí tudo mudou. Não, foi Deus que mudou. Aí lança os seus agradecimentos a humanos, a pessoas, até você. Ah, porque eu vivi esse grande milagre, esse grande favor, fui honrado nisso, honrado aquilo, porque também eu faço muito bem o meu trabalho. Se Deus não abençoar, não tem nada abençoado. Se Deus não abrir a porta, não tem como passar. E você, muitas vezes, está pedindo, tem a fé de pedir, mas não tem a fé de viver. Porque quando o anjo falou tudo isso aqui para Zacarias, Zacarias vai fazer uma pergunta ao anjo, no 18. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? É por isso que, uma vez ouvi, né? Tem uma piadinha nisso, né? É por isso, sim, que a gente às vezes pode pensar que Deus, realmente, Deus é o... Não, Deus, pensar que Deus é pai mesmo, é o pai. Porque se fosse a mãe, já tinha voado um chinelo. Porque são umas perguntas, como que eu vou saber que isso aqui é verdade? Aqui era um anjo, levando um recado do próprio Deus para ele. Como que eu sei que isso aqui é verdade? Deus misericordioso, em sua infinita misericórdia, porque se há alguns, inclusive humanos aqui, né? Como que eu vou saber que isso é verdade? Ah, tá, tchau, para você não vai ter mais agora eu vou dar para o outro, isso sim. O que é isso? Você está pedindo, você está clamando, aparece um anjo, você fica perturbado, você ainda pergunta: como que eu sei que isso aqui é verdade, Senhor? Será que você não fez esse tipo de pergunta ao Senhor? Senhor, como que eu sei que isso aqui que eu vou viver é verdade? Como eu sei que essa promessa aqui vai se cumprir na minha vida? Aí o anjo vai a Zacarias, ele fala assim: como eu sei que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Está falando aqui filhos de Abraão. Eles conheciam toda a história do Abraão, que eram velhos de idade avançada e que tinham vivido um milagre na idade avançada. Olha aqui o que ele perguntou: como é que eu vou saber se é verdade? Eu e minha esposa somos muito velhos já. Eles viram acontecer, eles sabiam que Deus tinha o poder de fazer aquilo e tem o poder de fazer aquilo. Quantas vezes você já viu testemunhos diante de você? Sejam pessoas contando, sejam coisas que você viveu. E quando chega a sua vez de viver, você questiona Deus, porque na sua vida Deus não teria esse poder de cumprir, então? Quantos casamentos você já viu restaurado na igreja, seja no Ministério Mudança de Vida, sejam em outras igrejas que têm uma fé séria e que servem a Deus, e você viu vidas transformadas, testemunhos de casamentos transformados, mas o seu não tem a possibilidade de acontecer, porque o seu é tão grave e especial. O seu é o mais especial. É o especial do ruim. Entendeu? O meu é assim. Nossa, não, o meu não. Deus, assim, não erra. Mas no meu, ele deu uma tropeçada. Quantos casamentos você viu Deus restaurar? E quando você olha para o seu, você faz a mesma pergunta que Zacarias: como eu vou saber se o Senhor vai fazer isso no meu? Olha aqui minha situação. Quantos filhos você já viu serem salvos, mas o seu não vai dar certo? Quantos milagres na saúde você viu sua família viver, ou a família dos outros viverem, mas isso que apareceu no seu exame, na sua saúde, esse não vai dar. Não dá, não. Quantas mulheres você viu com exames comprovando que não podiam gerar, e depois de uma oração, elas gerarem filhos, mas a sua madre o Senhor não pode abrir? Quantas? Eu já vi mulheres gerarem com orações à distância. Eu já vi um testemunho da própria bispa, inclusive, de uma mulher
a distância, que a bispo orou por ela, assim, a distância para ela gerar, e ela gerou. A bispo não precisou encostar nela. Ela só declarou, orou, e aquela mulher gerou. Mas a sua madre não, né? A sua madre é a mais fechada de todas. Na minha vida, não. Na sua vida, sim. Quantas vezes você viu o sobrenatural diante de você, mas para você não tem possibilidade? Como? Como que isso faz? Como que isso acontece? Eu não sei como que vai acontecer. Quantas vezes a gente já não se deparou como Zacarias? Eu estou falando para você, mas eu muitas vezes já me deparei como Zacarias. Principalmente nesse tempo aqui que nós vivemos em Kissimmee, a saída de São Paulo para cá. Você sai de um contexto e você vem para um outro contexto muito diferente. Aonde falta material humano, aonde faltam todas as outras coisas que nós estávamos extremamente habituados. Então, com muitos obreiros, com muito material humano, com muito socorro de todos os lados. Então, qualquer situação tinha um que acudia. Se um não pudesse fazer, o outro cobria. Nossa, nós viemos de um contexto completamente diferente, de um povo que estava muito comprometido dentro da igreja, e chegamos aqui com um povo que estava ainda começando em alguns pontos e se habituando em outros pontos, porque quando você vem, principalmente para a América, aí você vê por que tem tantas igrejas aqui. Porque as pessoas, elas tiram a sua vida para trabalhar, elas trabalham o dia inteiro. E Deus sempre é colocado para depois. Aí você vem trazer uma nova cultura para essas pessoas. Assim, não é assim que funciona. Nós não vencemos assim. Nós vencemos quando priorizamos a Deus. Aí você sai de um contexto onde tudo parecia até ser mais... Quando eu digo mais fácil, é porque aquelas pessoas já estavam há muito tempo vivendo aquilo, com um constante crescimento, com as dificuldades do grau que estão. E nós viemos para um nível com as dificuldades do grau que estamos. De você olhar e pensar assim, como? Senhor, como? Como é que vai sair isso daqui? Como nós vamos fazer isso aqui? Isso eu posso falar para você de coisas grandes a coisas que até ligeiramente pareciam simples. Nesse encontro de casal mesmo, eu sei que no encontro de casais, que todo mundo, pelo menos os internos aqui, pensou, como que nós vamos fazer esse encontro? Como? Tem material humano, não tem... Aqui parece que Deus juntou todos os que não tinham talento para a decoração. O Senhor falou assim, todos os que não sabem decorar, vão. Pode ir, é com vocês agora. Para confiar mesmo na graça. Fala assim, Senhor, agora nós estamos aqui, ó. Aqui, gente que não sabe, nós estamos aqui abertos para o Senhor ensinar. Nos ensine, então. Como? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como? Isso pode ser de forma manual, isso pode ser de forma financeira. Senhor, como? Como é que nós vamos montar isso aqui? Como é que nós vamos fazer isso? Como? Mas como Deus vai fazer em mim? Como? Eu já vi Deus fazer tantas vezes. Como é que às vezes nós nos colocamos em situações como Zacarias de perguntar a Deus, como? Como eu vou saber se isso aqui é verdade? Como eu vou saber que o Senhor fez isso? Quantas vezes você viu Deus passar na frente documentos, currículos, papeladas de justos na frente de ímpios, está perguntando como Deus vai fazer? Quantas vezes você viu Deus proteger você e te dar o livramento? Às vezes você viveu livramentos imensos, em lugares assim que você sabe que Deus livrou da morte, que Deus livrou de situações horríveis, que Deus livrou, principalmente os que estão aqui, de situações de documentos. Quantas vezes Deus te deu o livramento e você ainda pergunta como? Como o Senhor vai fazer, Deus? Como? Não tem... Qual a perspectiva? Me ajude a ver, então. Me ajude a crer. Como? Nós, em Kissimmee, vivemos isso. A todo momento nós precisamos pregar contra aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo algo, mas na nossa mente nós estamos declarando outra coisa, nós estamos vendo outra coisa, da nossa boca está saindo outra coisa, ainda que os nossos olhos comprovem aquilo, a nossa boca está dizendo ao contrário. Por quê? Porque se Deus falou, Ele vai financiar. Zacarias, quando o anjo falou, ele tinha que ter feito o quê?
Amém, eu creio, eu tomo posse, eu vou ver isso aqui e pronto. E saído com alegria para a galera, que a galera estava lá fora esperando ele. E não, como que eu vou saber que isso aqui é verdade? Como? Cuidado com as suas perguntas, sabe por quê? Porque Zacarias fez o quê? Ficou mudo. Não pôde falar. Porque tem gente, quando pode falar, só fala besteira. Tem gente que é o melhor, a bênção do Senhor para a vida da pessoa, fazer ela ficar muda. Fica quieta. Porque quando ela abre a boca, sai besteira, sai incredulidade, sai bobagem, sai um como, sai dúvida, sai questionamento. A melhor coisa que ela tem para viver é ficar quieta. Muda. Tem gente que precisa de um anjo desse assim, ó, de um Gabriel, que vai lá e fala assim, ó, fecha a boca. Travou a boca da pessoa. Você nunca teve, você nunca falou com alguém que você mesmo estava assim, fica quieto, fecha a boca, pelo amor de Deus. Não fala isso aqui não. A pessoa vai soltando umas pérolas aos porcos, assim, que é um negócio horroroso. Que a bispa falou uma vez no culto, né? É um pum verbal. Não serve para nada. Só sai, polui o ambiente. Quem está ali não gosta daquilo. E aquilo só faz mal para a pessoa. Envergonha a pessoa. Tem que acontecer igual aconteceu com Zacarias. Às vezes você mesmo tem que falar, Senhor, faz comigo como fez Zacarias. Fecha minha boca então, porque eu não estou tendo capacidade de fechar minha própria boca. Me faz ficar quieto. Para não falar o que eu não devo falar. Para eu não falar o que eu estou sentindo. Porque Zacarias falou aqui o que ele estava sentindo. Medo, incredulidade. Ele olhou de forma humana. Por mais que ele tivesse visto que Abraão viveu com Sara, ele soltou uma dúvida. Quantas dívidas você viu sumir? Quantos testemunhos tem aqui? E você não acredita que a sua possa sumir? Quantas pessoas foram tratadas e mudadas completamente, e você não acredita que você mesma pode mudar? Quantas pessoas que são irreconhecíveis hoje, que antes eram demônios na vida dos outros, e hoje são pontos de luz, são pessoas que são abençoadíssimas, que foi a mudança que o próprio Deus fez, mas você não acredita que seu marido pode, que você pode, ou que qualquer pessoa pode. Aí, quando ele pergunta isso, no 19, o anjo fala assim, ó, então o anjo disse, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, foi ele que me enviou a você para transmitir essas boas novas. Gabriel veio com boas novas. Quantas vezes o Senhor chegou com boas novas para você e você agiu como Zacarias e virou, como? Até o anjo virar para você e falar assim, eu sou Gabriel, me respeita. Foi quase um assim, ó, escuta rapaz, me respeita. Eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença do Senhor. Quando eu falo alguma coisa para as minhas filhas, e elas duvidam do que eu estou falando, pode duvidar, mas mãe, como é que vai fazer isso aqui? Ai, mas e assim, não sei o quê? Ô menina, presta atenção, eu sou sua mãe, eu sei o que eu estou falando. Quantas vezes você, mãe, falou para o seu filho de coisas assim, que ele no momento duvidou? Oh, não se mete nesse relacionamento não, que você vai dar errado. Duvidou. Vai estudar, garoto, que você vai sentir falta. Eu ouvi isso a vida toda. Vai estudar, menina, que você vai sentir falta. Ah, não sei o que, não sei o que. Sente falta depois que eu mesma tive que confessar que senti falta. Do tempo que eu não quis estudar. Depois, há um processo a seguir. Eu mesmo falo para as minhas filhas, quando elas questionam qualquer coisa. Ô, menina, sou sua mãe. Eu sei que isso daí não vai funcionar. Eu sei que isso daí vai dar errado. Eu sei que isso daí pode te machucar. Eu sei que isso aqui vai fazer mal para você. Eu sei disso. Gabriel foi mais ou menos isso. Rapaz, me respeita, eu sou Gabriel. Eu estou constantemente na presença do Senhor e vim te trazer boas novas. E agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo. Incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. O tempo oportuno é qual? Que aquela criança estava sendo gerada. Então, durante a gestação, durante aquele momento de gerar aquele filho, Zacarias ia ficar mudo. Por quê? Porque não creu.
porque ele não acreditou. Então, já que você não creu, já que você duvidou, você vai ficar mudo. A boca dele ficou travada, a língua dele ficou travada, ele não pôde falar. E tem muita gente com vitórias travadas, com áreas da vida travada, com situações travadas. Por quê? Boca, sentimento, coloca o olho onde não tinha que colocar, faz comentário que não tinha que fazer, se coloca em situação que não precisava se colocar. Aí a vida vai travando. Aí vai vivendo um travamento atrás de travamento. É travamento atrás de travamento. Ou você acha que é só processo? Ah, não, porque sim, é o tempo de Deus. Ó, tempo de Deus tem tempo, hein? Há um processo, porque, como o anjo falou, ó, no tempo oportuno, tá bom? Até o tempo oportuno, você vai viver essa situação aí. Tem gente que está em processo há 20 anos. Ai, casamento destruído há 20 anos. Isso daí não é processo. Isso daí, Deus está requerendo algo mais de você. Tem gente que está vivendo uma situação há tempos, ou a situação só piora, e só piora, e só piora cada vez mais. Vá ver. Às vezes você falou besteira como Zacarias. Às vezes você colocou errado como Zacarias. Às vezes duvidou como Zacarias. Vá ver o que está de errado ali. Aí, em Lucas 1, no versículo 25, no versículo 21, diz: enquanto isso, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber o que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles. Eu acho isso o máximo. Não podia falar com eles e viram pelos seus gestos que ele tinha tido uma visão no santuário. A galera estava lá fora, aguardando. Não, está demorando. Certamente vai vir coisa boa de lá. Está demorando. Então, você imagina aquele povo ansioso. Você já ficou ansiosa por alguma coisa? Eu sei que sim, que você queria saber alguma coisa. Você nunca viu seu marido ou alguém perto de você atender uma ligação e ficar falando assim: ah, não acredito, mentira, com quem? E você não ficou do lado assim: fala logo. O que foi? O que aconteceu? A sensação, não sei, vai que alguém morreu, o que aconteceu? Você não teve essa sensação de fala, o que é? Você fica cutucando a pessoa, o quê? O que foi? Fala para mim. E a pessoa está ouvindo? A galera lá de fora devia estar assim. O que foi, Zacarias? O que aconteceu? Aí sai aquele homem, mudo. Fala, homem, o que aconteceu? E o cara lá gesticulando, né? Não posso falar, estou mudo, fez qualquer coisa. O pessoal percebeu que o negócio ali foi bom, mas não foi tão bom assim. Que algo deveria ter acontecido realmente, porque ele saiu e ele não tinha capacidade de falar. Ele não podia espalhar as boas novas. E é isso que acontece com pessoas incrédulas. Ela não pode sair espalhando boas novas por onde ela passar. Por quê? Porque ela duvidou. Ela duvida, aí não tem como ela viver. Aí sabe o que acontece? Ela não tem nem como sair contando boas novas. É aquela pessoa que está sempre contando problemas. Ou aquela pessoa que está sempre esperando algo. Ela nunca tem um testemunho para contar. Qual é o seu testemunho? Muda. Tenho que falar. Não dá. Ali, não dá. Ela nunca vai ter boas novas para falar, porque é incrédula, porque não consegue. Aí no 23, Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou minha humilhação perante o povo por não ter filhos. Essa frase poderia ter sido a frase de Zacarias. Mas como Zacarias foi um incrédulo e não podia falar, a mulher dele falou. Quem era para ter saído daquele templo e dito exatamente isso aqui? Como o Senhor é bom. Ele ouviu a nossa oração, me enviou um anjo e disse que tinha ouvido a minha oração e compartilhado tudo que o João seria ali. Não, saiu mudo por incredulidade. Já Isabel
viveu aquele milagre e saiu glorificando a Deus. Como o Senhor é bom. Ele me viu, me favoreceu. E me favoreceu diante e sobre a presença de todo mundo, diante de todos. O Senhor me favoreceu. Veja bem, porque às vezes pessoas vão viver e vão falar, vão testemunhar coisas que era para você testemunhar. Mas você não testemunhou porque não teve a capacidade de crer. Você vai ver, se não crer, o testemunho que era para ser seu, para honrar o nome do Senhor, na boca de outras pessoas, porque não é porque você não deu condições de Deus realizar na sua vida, que Ele não tem o poder de realizar na vida de outras pessoas, para que o nome dEle seja glorificado. Deus não precisa de defesa de ninguém. Então, se Deus não fizer na minha vida, Ele faz na vida de outro, porque aquele outro vai dar testemunho. Tem gente que não vive milagres financeiros, porque quando o Senhor abençoa aquela pessoa, além de não ter a capacidade de agradecer, não é fiel a Deus. Tem gente que não vive milagres no seu casamento, porque é incrédulo e, além de tudo, não testemunha, não conta para ninguém, não sai dando boas novas, não sai com vontade de arrebanhar mais pessoas para contar das maravilhas do Senhor, não é grato. E é aí, o que a gente faz? Eu já tive a sensação, eu já vivi essa experiência, de ver algo que eu estava orando, ser testemunhado por outra pessoa, por incredulidade. Aquele testemunho, aquela vitória era para ser sua. Era para você sair contando as boas novas para as pessoas. E aí, o que aconteceu? Outra pessoa fez isso no seu lugar. Porque quando o Senhor apareceu diante dele, quando o anjo apareceu diante dele com o recado do Senhor, o que ele fez? Foi incrédulo. Quando Deus prometer algo, você nunca pergunte a Ele como. Como, Senhor? Não importa, Senhor, eu creio. Não me importa como, eu creio. E eu creio que nós estamos num tempo de favor e de graça do Senhor, aonde portas que nós nem imaginávamos serão abertas, aonde uma graça e um favor será derramado sobre nós que nós nem pensávamos nele, que nós nem lembrávamos dele, aonde um favor sobrenatural vai estacionar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nós vamos ver coisas que nós estamos orando há muito tempo acontecerem uma atrás da outra. De você pensar exatamente, tem um versículo que fala, né? A cabeça vai girar. É exatamente isso. Você vai pensar, meu Deus, de onde veio todo esse povo? Como a palavra do programa hoje. Da onde saiu tudo isso? O que é isso? O que é isso? Ele precisa de mais espaço, né? Quem gerou tantos filhos assim? Da onde que vieram tantos filhos, tantas bênçãos, tantos milagres, tantas coisas? É esse sentimento. Meu Deus, como é que isso aqui foi capaz de acontecer? Meu Deus, da onde que saiu isso aqui? O seu como não tem que ser como incredulidade de Zacarias, mas glorificando a Deus. Como, Senhor? Não sei, mas o Senhor falou, o Senhor fez. Pronto. Comigo não. Eu fazendo não, mas quando o Senhor fala que vai fazer, então pronto. Então está feito. E eu creio que nós estamos num tempo de graça e de favor. Graça e favor para começar e terminar. Graça e favor para mudar coisas que pareciam para nós imutáveis. Graça e favor para realizar sonhos que há muito tempo você está pedindo. Graça e favor para chegar surpresas a você que você nem estava mais esperando. Que aquilo lá já nem passava mais pela sua cabeça. Mas vem o Senhor com aquela unção de favor para você. Para que você possa glorificar o nome do Senhor. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Para viver o milagre, não só isso, desfrutar do vinho novo. Em Zacarias 1, versículo 14, diz: Então o anjo me disse, proclamem para todos ouvirem essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Vocês pensam que eu não me importo com o que aconteceu? Eu tenho muito amor por Jerusalém e Sião, mas estou muito irado com as nações pagãs que vivem ricas e tranquilas.
Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas essas nações fizeram que Jerusalém sofresse muito. Por isso, assim declara o Senhor: eu me voltarei para Jerusalém, cheio de misericórdia. O meu templo será reconstruído, e toda a cidade de Jerusalém junto com ele, diz o Senhor dos Exércitos. Repita a mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a se encher de riquezas, e o próprio Senhor voltará a consolar Sião. Ele fará de Jerusalém a sua cidade escolhida. Então creia nisso. Sua oração foi ouvida. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que no período se ira e trata as pessoas e os seus filhos, os filhos que Ele ama, porque Ele corrige quem Ele ama, também cura uma cidade ferida, uma cidade derrubada, uma cidade abatida, uma mulher estéril. E esse versículo que está aqui, repita a mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a se encher de riquezas. Creia nisso. E o próprio Senhor voltará a consolar Sião. As minhas cidades, quais são suas cidades? Pode ser de forma literal? Pode. Mas pode ser também, o que você pensa, vê, o que você imagina que é a sua cidade, o que você consegue colocar de uma forma figurada que seja a sua cidade. Então, a cidade dos seus filhos, a cidade do seu casamento, a cidade financeira, a cidade da sua saúde, a cidade dos seus sonhos, elas voltarão a se encher de riquezas. Aquilo que estava míngua vai voltar a prosperar. Aquilo que estava vazio vai voltar a encher, ou vai começar a encher. Aquilo que estava em dificuldade vai voltar a ser comum, em nome de Jesus. E o próprio Senhor voltará a consolar Sião. Então, mesmo Deus que feriu, o próprio Senhor vai voltar e consolar aquele povo ferido, abatido, cansado. Você tem que tomar posse disso na sua vida, porque é esse o tempo de graça e de favor para todos nós. O Senhor tem nos prometido, e eu creio nisso com toda a minha força, que vai nos favorecer grandiosamente, mediante a nossa obediência, mediante a nossa fé. Quando um anjo aparecer a você, fique quieto. Ou abra sua boca apenas para declarar mesmo. E muitas vezes o anjo pode ser o anjo da própria igreja. Quantas vezes a bispa chega num culto de domingo e leva palavras que foram enviadas pelo próprio Deus para você, para mim. Quantas vezes o pastor aí, da sua cidade, do lugar que você está, pega uma referência, pega uma reunião que a bispa faz com eles e leva para eles uma palavra de vitória que o próprio Deus mandou enviar, um recado enviado pelo próprio Deus. O que você tem que fazer nessa hora? Agarrar e falar: é isso, eu creio, Senhor, eu vou viver isso aqui. Como? Não importa como. Não me importa como as coisas vão acontecer. O que me importa é que elas vão acontecer. E pronto. Um pensamento proibido na sua vida tem que ser o quê? Senhor, o Senhor fez errado, a escolha errada. Senhor, eu não sei falar, eu não sei não sei o quê. Senhor, manda outro no meu lugar e tal, não sei o quê. Não, Senhor, mande a mim, envia a mim. Fala, usa minha boca. Eu quero viver. Eu quero viver os milagres e as vitórias, e eu quero viver também as situações de deserto e de desafio, porque nós crescemos no deserto. Só morre no deserto quem deixa o coração ser tomado por sentimentos. Agora, o deserto é lugar de crescimento, não é lugar de morte. Deserto é lugar de evolução. Deserto é lugar de sair da zona de conforto, que muitas vezes estava impedindo Deus de realizar e cumprir com o propósito que Deus tinha na vida daquela pessoa. Deserto é para crescer. Tempo de sequidão é para crescer. Tempo de espera é para confiar. Confie no Senhor. Confie no Senhor que Ele tem o poder de fazer agora como fez antigamente.
Quantas passagens bíblicas você tem? Quantos testemunhos perto de você tem? Quantos testemunhos na sua vida mesmo você tem? E por que é que ainda você pergunta como? Como? Você já viu 1000 vezes isso acontecer diante de você? Se eu falar no chat, enfim, ou na própria igreja física, com várias pessoas, e falar assim, ó, levanta a mão quem já viveu pelo menos um milagre com o Senhor. Não vai ter um que não vai levantar. Todo mundo tem um milagre para falar que é seu. E por que que ainda às vezes a pessoa pergunta, como? Como, Senhor? Como que eu vou ver isso? Eu sei que às vezes você vive momentos em que você passa por lugares e você olha, como, Deus, que um dia eu vou poder entrar num lugar desse aqui? Como que um dia eu vou poder provar uma comida dessa aqui? Como que um dia eu vou poder vestir uma roupa dessa aqui? Que jeito, Senhor? Se você pensou, combata isso na mente e já declare outra coisa. Que se veio no pensamento, como, Senhor? Na sua boca tem que sair o quê? Vai chegar o meu momento, Senhor. Um dia eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sei que há momentos que você olha para esse casamento e você pensa, ó, encontro de casal aí. Passou o encontro de casais, e aí você olha e você fala, como, Senhor? Parece que não vai, não caminha e tal. Pensou? Opa, eu vou viver isso aqui também. E o meu testemunho vai servir para edificar outras pessoas. Eu sei que você pode olhar para um filho, para sua condição financeira e pensar como. Não verbalize como Zacarias. Pensa e já combate. Não, eu vou ver isso aqui também. Porque essa vitória é para mim, sim. Eu também posso viver isso aqui. Então, creia nisso. Agarre as palavras do Senhor. Porque se há pensamentos e desejos de derrota, de destruição por fora, você então tem que ser mais forte do que esses pensamentos. Se o diabo se levantou contra você, levante-se você com mais força que o diabo, então. Ah, o diabo se levantou, então levante-se você, com mais força que ele. Porque se você tem o nome de Jesus na sua boca, você tem mais força que o próprio diabo para combater qualquer levante que ele tenha feito. Em você, na sua família, no seu trabalho, qualquer situação diante de você. Ah, o diabo tem se levantado. Então você vai se levantar com mais força ainda, para mostrar para ele que quando o Senhor está na história, não há ninguém como o Senhor contra os poderosos. Então, às vezes, uma pessoa diante de você parece muito poderosa, parece muito assim, um poder, meu Deus, você não chega nem perto da capacidade do poder que ela tem. Aí você tem que trazer somente o quê? Mas eu tenho o Senhor dos Exércitos do meu time e não há ninguém como o Senhor contra os poderosos. Não é o mais talentoso. Não é o mais bonito. Não é o mais especial. Não é o que foi cuidado com mais mimo. Não é. Não é aqueles que as pessoas depositam sua confiança e acreditam que é. Ah, aquele ali, não é. É aquele que tem um coração disposto a abençoar. É aquele que tem um coração disposto a aprender. É aquele que tem um coração que deixa ser moldado pelo Senhor. É aquele que segue as orientações do Espírito Santo. É aquele que segue as orientações do bom pastor. O bom pastor está falando que ele está atrás, ainda que pareça um caminho complicado. Ele está atrás do bom pastor. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Se você não puder, vamos orar a Deus. Você vai orar ao Senhor por esse João na sua vida. Porque João é favor. Quando o anjo veio anunciar a Zacarias, ele veio dizer a Zacarias que vai chegar um favor tremendo na sua vida. Você vai viver um favor. João é favor. Aí vem um João, e não preciso nem apresentar a você, João Batista, que fez obras incríveis, que revolucionou um monte de coisa. Ele foi escolhido para ir à frente
do Senhor Jesus e abrindo caminho para o Senhor. Ele foi chamado. E quando o anjo chegou para Zacarias, ele foi dizer exatamente isso. Eu vim trazer boas novas a você. Você vai viver um favor na sua vida. Favor do Senhor. E o favor do Senhor nunca é pontual, viu? O favor do Senhor perpetua. O favor do Senhor vem com uma nuvem de graça. O favor do Senhor vem com oportunidades, com portas abertas. O favor do Senhor, ele vem, ele muda tudo. Quando João, meu sobrinho, nasceu, vou chorar. Ele veio e ele mudou tudo. Nunca mais foi como era antes do João. Ele mudou tudo. Ele veio carregado de favor e ele trouxe uma nuvem de favor para todos. Esse é o João que o Senhor tem para nós. E a nossa vida nunca mais foi a mesma depois do João. E João é favor. Então, creia nesse favor do Senhor. Ele tem favor para nós. Ele tem favor. E o tempo de favor do Senhor vem para responder anos de oração. Anos de projetos que às vezes não foram ouvidos. O favor do Senhor, ele vem carregado de unção. E ele vai tomando cada ambiente, ele vai passando por cada um, por cada família. Ele vai trazendo uma forma nova de ver, uma forma nova de respirar. O favor do Senhor nunca é pontual. Zacarias e Isabel não viveriam só o milagre de gerar filhos para ter descendentes, não. Eles viveriam uma grande mudança, um grande favor. E esse milagre que o Senhor tem para nós, eu acredito profundamente que é esse João, que ele vem não só para ser um milagre pontual, mas ele vem com promessas. Ele vem carregado de misericórdia, de promessas, de consolo. Ele traz um combo assim. Quando João Batista foi gerado ali, ele trouxe favor, ele trouxe consolo. Quando você vê Isabel falando, ela fala de uma forma consolada. O Senhor é bom, o Senhor me ouviu. Ele trouxe consolo. E aquela mulher se esqueceu de todos os anos em que ela esperou aquele filho. Ela esqueceu. Aquilo para ela já parece que nem doeu tanto. Agora ela só pensava no João dela. Olha o João ali, carregado de favor. E é assim, Deus tem um João para nós. Ele tem um João carregado de favor, mas que traz uma nuvem de mudança e de transformação. E aquilo que não era, começa a ser. E aquilo que não acontecia, acontece. E aquela unção que faltava, o Senhor vem e nos enche de uma unção que só um João pode trazer. Aquele consolo que faltava. João é favor. João é consolo. João é um tempo de milagres. João é um tempo de mudanças. Então não faça como Zacarias. Acredite no tempo de favor que o Senhor tem para você. E de graça também. Em nome de Jesus. Senhor, eu acredito nesse tempo de favor. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida da igreja, sobre a vida dessas mulheres. Eu creio, meu Deus, num tempo de favor, carregado de consolo, carregado, meu Deus, de misericórdia, carregado de memórias e de milagres, meu Deus,
memórias vencidas, milagres alcançados. Eu creio, Espírito Santo, e eu declaro sobre a vida dessas mulheres, desse povo, um tempo de favor, um João, meu Deus, sendo gerado para elas em nome do Senhor Jesus, cheio de favor, de unção, de milagre, de poder, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Espírito Santo, num tempo de favor que vem carregado de cura. Eu creio, Espírito Santo, curas internas, corações, meu Deus, que precisam de cura. Eu creio num tempo, meu Deus, carregado, em nome do Senhor Jesus, de milagres, de portas abertas, de oportunidades dadas, meu Deus, pelo próprio Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, profetizo e declaro na vida dessas mulheres, que cada uma, meu Deus, vai poder declarar assim como Isabel declarou: o Senhor é bom, o Senhor se lembrou, o Senhor, meu Deus, fez esse grande milagre, me fez, meu Deus, florescer, me favoreceu diante de todo mundo. Todo mundo viu que o Senhor me abençoou. Todo mundo viu que o Senhor tem me abençoado. Então eu declaro, meu Deus, que essa seja a oração do seu povo em nome do Senhor Jesus. Que o seu povo, meu Deus, possa orar exatamente dessa forma. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus que essas orações serão declaradas com muito mais força em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, meu Deus, que o seu povo orará, meu Deus, dizendo exatamente isso: o Senhor me abençoou diante, meu Deus, dos meus inimigos, montou uma mesa no deserto. O Senhor, meu Deus, mudou a nossa vida, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado. O Senhor nos abençoou diante de todas as pessoas que duvidaram de nós. Quantas pessoas, meu Deus, do lado de fora duvidam dos nossos milagres, do nosso crescimento, do nosso avanço, mas, meu Deus, faça em nós para que glorifiquemos o seu nome, meu Deus, e possamos dizer a esse povo que todo aquele que esperar no Senhor, que todo aquele, meu Deus, que aguardar no Senhor com esperança, até aquele João ser gerado em nome do Senhor Jesus, vive milagres incríveis, não milagres pontuais, mas milagres que mudam toda uma era, que mudam, meu Deus, toda uma geração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, uma sucessão de milagres, que vai mudar, meu Deus, toda uma era, e toda uma geração em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa-nos. Senhor, derrama desse favor sobre nós, esse favor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa boca. Meu Deus, esse favor sobre as nossas atitudes, esse favor sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Meu Deus, derrama desse favor, meu Deus, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso projeto, sobre a nossa igreja. Senhor, inunda, meu Deus, esse lugar com o favor que vem dos céus, um favor sobrenatural, um favor que não é pontual, mas que muda tudo. Um favor, meu Deus, que chega até nós e que nós nem queremos nos lembrar na época que não tínhamos esse favor na nossa vida. Nós agora queremos viver de glória em glória, de favor em favor, de graça em graça, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, nos ajude a crer. Nos ajude, meu Deus, a ter a boa atitude e ter a decisão de, ainda que os nossos olhos estejam vendo coisas, meu Deus, negativas, depondo contra aquilo que nós estamos falando, continuaremos declarando que confiamos no Senhor, que o nosso favor está chegando, que o tempo de graça está chegando e que o Senhor vai mudar todas as coisas em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do seu povo e eu declaro um tempo de graça e de favor sobre nós em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.